Cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. De volta com mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical, a partir da Assembleia de Deus, Plenunção, Rua do Amaral, 95, Andaraí, Rio de Janeiro. Pastor Presidente Marcos Fernandes. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, Os Mortos em Cristo. O texto bíblico básico está no livro do Apocalipse, capítulo de número 14, versículos 13 e 14, e também Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 e 8. O texto áureo está em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Desse modo, passemos para o ponto seguinte, qual seja os objetivos da lição que estamos estudando hoje. O primeiro é entender que a vida é passageira e que um dia todos partirão para a eternidade. Esse é um aspecto bastante importante e significativo. O segundo objetivo, entender que a humanidade caminha de maneira célere para o fim da história. Logo, é de primordial importância prestarmos atenção nestes dois objetivos específicos, sobre os quais estão pautados o desenvolvimento da lição que ora estamos a estudar. Passemos agora para o ponto de número seguinte de nossa aula, tópico de número 1. O que significa morrer no Senhor? Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 13, que é um texto muito significativo, constante na nossa aula de hoje. Estarei lendo este versículo a partir de agora. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O que quero, então, esclarecer, explicitar no que diz respeito a esse tópico de nossa lição? O que significa especificamente morrer no Senhor? É ser fiel a Cristo. Nós temos no nosso esboço o subtópico 1.1, fidelidade até a morte. Apocalipse, capítulo número 2, versículo número 10. O texto o diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Entretanto, até a morte, deve-se compreender que não apenas e unicamente servir a Cristo fielmente durante o período de nossa existência nesta terra, até o momento de sermos chamados à eternidade. De modo algum. Devemos compreender que o texto também está a dizer-nos que devemos manter a nossa fidelidade a Cristo e, se necessário for, morrermos por amor a Ele, ou seja, selarmos a nossa fé com o sacrifício de nosso próprio sangue derramado. E agora, mais um ponto que quero destacar: fidelidade também para ir. Marcos capítulo 16, versículo número 15. O que diz o texto? Ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. Então, este é um aspecto primordialmente importante, já que alguns de nós nem sempre mantêm a fidelidade no que diz respeito ao cumprimento desta ordem que nos foi outorgada pelo Senhor Jesus Cristo, nosso amado e bendito Salvador. Mas além do destaque de ser fiel até a morte e também
manter a fidelidade no atendimento ao ID de Cristo, nós temos um outro ponto a ser destacado, que é a fidelidade para ficar. Os textos escriturísticos estão em Lucas 24 e 49 e Atos capítulo 1, versículo de número 4. O texto de Lucas 24 e 49 claramente explicita que Cristo deu uma ordem aos seus discípulos para que eles ficassem na cidade de Jerusalém e esperassem o revestimento do poder, o cumprimento da promessa do Pai, que seria o batismo com o Espírito Santo. Logicamente, tudo isto juntando o que consta dos dois textos, repetindo quais sejam Atos capítulo 1, versículo 4 e Lucas capítulo 24, versículo 49. Então, recapitulando, para que você não se esqueça do que já estudamos neste tópico de número 1. Fidelidade a Cristo significa fidelidade no estar pronto para oferecer a própria vida a Ele, caso necessário seja, fidelidade no cumprimento do ide e pregai o Evangelho, e também um aspecto que eu quero destacar e não deixar passar sem que ele seja enfatizado. Lógico, fidelidade também na oração, uma vida de comunhão na presença do Senhor. Logo, passemos para o tópico de número 1.2, a esperança da ressurreição. O texto está em Isaías 26, versículo 19. É um texto muito interessante e curioso e que já naqueles dias fazia menção à ressurreição dos mortos por intermédio da manifestação do poder de Deus. Agora, o que nós temos no esboço de nossa lição? O espírito humano, ele é imorredouro, ou seja, ele não morre. Portanto, esta expressão, mortos em Cristo, não indica que o indivíduo deixa de ter vida quando o corpo perece. Este é um aspecto que precisa, que carece, que nele prestemos muita atenção. Quando uma pessoa parte para a eternidade, quem morre? O corpo. Tanto que a Escritura Sagrada associa isto ao dormir. Então, disse que alguém dormiu. Então, é um eufemismo para a morte. Entretanto, a palavra dormir, no contexto tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ele sempre está fazendo menção única e exclusivamente ao corpo físico, nunca a alma e nem o espírito, porque quando uma pessoa parte para a eternidade, estou falando agora especificamente do salvo em Cristo Jesus, o corpo volta para o pó, entretanto, alma e espírito se unificam e se dirigem, então, agora aos céus, conforme nós veremos um pouco mais adiante. E um outro aspecto que quero enfatizar agora, já no tópico de número 2, onde estão os que morreram no Senhor. Primeiro eu estarei lendo Lucas, capítulo de número 23, e o versículo de número 43. O texto sagrado o diz. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A um dos malfeitores que foram crucificados com ele quando Cristo estava pendurado na cruz do Calvário. Com ele, que eu quero dizer é o seguinte, que foi crucificado no mesmo dia no qual Cristo
também o foi. Então Cristo prometeu a este, que a ele lhe disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em resposta a este pedido, Cristo lhe disse estas palavras: hoje estarás comigo no paraíso. E afinal de contas, onde fica o paraíso? De acordo com 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 1 ao 4, o paraíso ele está localizado no terceiro céu. Não estarei lendo os 4 versículos, porque, como você bem sabe, a nossa aula é apenas um resumo da lição. Não é uma exploração em detalhes de todo o seu conteúdo na completude de seus pormenores. Por causa disto é que eu estarei lendo deste texto de 1 Coríntios capítulo 12, apenas o versículo de número 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E a primeira parte do versículo 4, foi arrebatado ao paraíso, sendo que no versículo número 2, o texto está a dizer que isto aconteceu no terceiro céu. Portanto, os que morrem no Senhor Jesus Cristo, no momento da partida deles para a eternidade, eles são levados, conduzidos até o terceiro céu e ficam no paraíso celestial, aguardando em estado de plena consciência o dia do arrebatamento da igreja, quando a trombeta ecoará, e ao ecoar a trombeta, novamente, a parte espiritual dos salvos em Cristo unir-se-á outra vez com a parte física, ou seja, o corpo, logicamente, já ressurreto dentre os mortos em estado de glorificação. Esta é a esperança de todo salvo em Cristo Jesus. E reenfatizo que os salvos em Cristo estão no paraíso em estado de plena consciência. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Existem aquelas pessoas que defendem o sono da alma, ou seja, quando uma pessoa morre, corpo, alma, espírito, permanece em estado de inconsciência na sepultura. Mas não é isso que a Escritura Sagrada ensina. Tanto que Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao 11, tem-se uma passagem ali que está a explicitar acerca de um grupo de pessoas que morrerão martirizadas por amor a Cristo nos dias da 70ª semana de Daniel e que estão em estado de plena consciência e, inclusive, rogam que Deus lhes faça justiça. Até quando, ó verdadeiro e santo e justo dominador, não vingas o nosso sangue dos que estão sobre a terra? Esclarecendo que este não é um pedido de vingança, porque salvos em Cristo sabem que não lhes é permitido vingar-se de absolutamente ninguém, porque a vingança pertence única e exclusivamente a Deus. O que eles estão pedindo é que Deus faça justiça. Logo passemos para o ponto seguinte, subtópico 2.1. Onde estão as pessoas ímpias que morreram em Cristo Jesus? Ora, todas as pessoas ímpias que morreram sem Cristo, elas habitam em um lugar temporário, que o Novo Testamento chama de Hades. Normalmente a palavra Hades, do grego, é traduzida para o português como inferno. Nós temos um exemplo desta verdade escriturística em Lucas capítulo de número 16, versículos 19 ao 31. Quando Cristo contou, não a parábola, porque não é uma parábola, a história real de Lázaro, o mendigo, e o rico. Os dois morreram.
Lázaro foi para o seio de Abraão, um lugar de repouso, de descanso, de consolo e de conforto. No entanto, no que diz respeito ao rico, versículo 22, o texto diz: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, em sofrimentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E um fato bastante curioso e interessante dentro deste texto escriturístico, para resumir o que quero lhes dizer, é que este homem, ele no Hades, em estado de profundo sofrimento, ele reconheceu Abraão e rogou-lhe que Abraão mandasse então alguém à terra e fosse pregar aos seus irmãos, a fim de que eles não morressem e fossem também para aquele lugar. Aí está a prova de que ele estava plenamente consciente. Lembrava-se nitidamente de que tinha deixado na terra 5 irmãos e agora estava preocupado que eles também não morressem perdidos. Porque assim como o corpo tem os seus sentidos, a exemplo da audição e da visão, então, da mesma maneira, a alma tem suas próprias características e também o espírito. Só para exemplificar, quando uma pessoa ora, ora com o espírito. Quando canta, canta com o espírito. Quando adora, adora com o espírito. Agora, quando ela louva a Deus, entoa o hino de louvor ou de gratidão, então quem está trabalhando é a alma. E a consciência, ela é uma atribuição, uma característica da alma. E a alma, ela não morre jamais, não é eterna, logicamente, porque teve um princípio, passou a existir a partir do momento quando Deus a criou. Mas a partir daí ela não morrerá jamais. Então a consciência, que faz parte da alma, ela continua plenamente em funcionamento. Daí os perdidos, mortos sem Cristo, também estão nesse lugar temporário de sofrimento, plenamente conscientes. E esclarecendo ainda que todas estas pessoas que partiram para a eternidade sem esperança, sem fé, sem salvação e sem Deus, elas são conscientes completamente de que já estão condenadas por toda a eternidade. Logo, passemos para o ponto de número seguinte, 2.2. O destino final dos ímpios mortos. É o que está em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15. No dia do juízo final, todos os que morreram sem Cristo comparecerão diante de Deus para serem julgados e receberem a sentença final. Mas isto nós explicitaremos logo mais adiante. Os mortos ímpios, eles farão parte daquilo que a Escritura chama de ressurreição da condenação ou então ressurreição dos injustos. Eu estarei lendo apenas um único versículo para reforçar aquilo que estou a dizer. Está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 5, versículo de número 29. E os que fizeram o mal ressuscitarão para a ressurreição da condenação. E Atos capítulo 24, versículo de número 15, chama esta ressurreição da condenação de ressurreição dos injustos, porque enquanto nesta terra viveram, nunca foram justificados por Cristo Jesus, desde que não o receberam como Senhor e Salvador. Ao contrário, rejeitaram a Deus, desobedeceram ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nunca quiseram servi-lo e agora partiram para a eternidade completamente perdidos, por isto participarão da ressurreição dos injustos. Agora, o outro aspecto que eu ressalto, o dia do julgamento faz parte da agenda de Deus. Está em Atos capítulo 17 e o versículo de número 31. Deus já estabeleceu
este dia para o julgamento final. O texto o diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Portanto, este dia do juízo final já está pré-definido por Deus. O juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, já está preparado para julgar os perdidos naquele dia. Isto está em 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 5. Um outro ponto é que quando os perdidos comparecerem ao juízo ou julgamento do grande trono branco, isto está em Apocalipse capítulo número 20, versículos 11 a 15, todo aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, lugar no qual já se encontrarão lançados a besta e o falso profeta. Então, conforme observamos, os ímpios mortos sem Deus serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, lugar no qual já estarão a besta e o falso profeta, que terão sido lançados lá pelo próprio Senhor Jesus Cristo em uma ocasião anterior. Portanto, enfatizando firmemente os que morrem sem Cristo Jesus, sem esperança, sem salvação e sem Deus, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e o sofrimento perdurará por toda a eternidade. Passemos agora para o ponto seguinte, que é o tópico número 3. Obras que seguem a quem? Aqueles que partiram para a eternidade salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Os salvos em Cristo Jesus durante a jornada terrena, em virtude de sua consagração completa ao Senhor, devem, logicamente, praticar boas obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Entretanto, observemos o seguinte: boas obras não salvam ninguém. Contudo, os salvos por Cristo Jesus devem praticá-las como uma exteriorização desta fé. Isto é um ponto importante, principalmente auxiliando os pobres e as pessoas necessitadas. Entretanto, olhe bem para mim e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Pessoas necessitadas, não aproveitadoras, porque a Escritura Sagrada ensina categoricamente, 2 de Tessalonicenses 3, versículo de número 10. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. E agora, passemos para o ponto seguinte, 3.2, conduzindo à justiça. A principal obra realizada por homens e mulheres, qual é? É a salvação de almas. Nós temos em Provérbios 11 e 30 o seguinte: o que ganha almas, sábio é. E Tiago capítulo 5, versículo de número 20. Você sabe o que está escrito neste texto? Simplesmente o seguinte, que aquele que conseguir converter um pecador, ganhando uma alma para Cristo, isto indica que uma multidão de pecados será coberta, porque a pessoa estará pondo em prática a obra principal que todo crente deve realizar para Cristo, qual seja, ganhar almas para a sua pessoa. Desse fato, ou seja, a alma ganha para Cristo é o único objeto
a única coisa que a pessoa deverá apresentar como fruto principal da sua peregrinação nesta terra em direção aos céus, no dia no qual ela comparecer na presença do Senhor Jesus Cristo, no tribunal de Cristo, para receber recompensa por tudo o que fez para ele aqui nesta terra. As demais obras realizadas são secundárias, reenfatizando, a obra principal é a de ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. E agora passemos para a conclusão de nossa lição. Na revinda de Cristo, o espírito dos salvos que já passaram desta para outra vida se unirá outra vez ao corpo. Já disse anteriormente, vou repetir, que naquela ocasião ressurgirá dentre os mortos já glorificado, e estes com seus corpos ressurretos unir-se-ão ao Senhor eternamente em estado de plena consciência e extrema felicidade. E, finalmente, após a nossa conclusão, o que temos? A nossa atividade para fixação. De acordo com o que foi exposto nesta lição, responda: por que são bem-aventuradas as pessoas que morreram em Cristo, conforme descrito em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 13. Lembra que eu li esse texto lá atrás, mas eu não fiz nenhum comentário sobre ele? Então, é ele quem volta agora à baila, então, de nossa lição ao seu término. Porém, a resposta para esta pergunta é a seguinte: porque elas tomarão posse definitiva da salvação por meio da fé e da graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Finalmente, encerramos a nossa aula. Então, esperamos que você volte a estar conosco em nossa próxima aula. Não se esqueça, fique bem, fique em paz, fique com Deus, cuide-se e que Deus te abençoe cada vez mais por Cristo Jesus. Amém.